Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex Ferreira, professor de Química, mais uma questão da nossa revisão Enem 2023. E hoje a temática será separação de misturas. Então, estamos trazendo uma questão relacionada ao Enem sobre o tema separação de misturas. Então, atenção, turminha, vamos lá. O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio, ok? Mas o produto, ou seja, o sal de cozinha, pode ter, vou falar aqui bem devagar para não errar, o aluminosilicato de sódio com pequenas concentrações. Esse sal, que é insolúvel, ou seja, não se dissolve na água, age como um antiumectante, ou seja, evitando que o sal de cozinha tenha um aspecto empedrado, né, pelo acúmulo de umidade, pelo acúmulo de água, ok? Lembrando, no ar atmosférico nós temos vapor d'água. Então você abriu o recipiente que tem lá o sal, então esse sal vai entrar em contato com a umidade do ar. E isso iria gerar umas pedras, um tipo de pedrinhas, né? E isso iria atrapalhar a utilização do sal de cozinha. O procedimento de laboratório adequado para verificar a presença desse antiumectante em uma amostra de sal de cozinha é, olha só, vamos aqui às alternativas. Alternativa A, realização do teste de chama, ok? O teste de chama, eu vou levar a substância ao bico de Bunsen e aí vai gerar uma coloração. Essa coloração se deve à presença de um metal, né? No caso, seria o sódio, e vou ter uma coloração amarelada. No entanto, eu não vou perceber a presença da outra substância. Por quê? Porque também na outra substância nós temos o elemento sódio. Então, a única cor que será visível será a cor amarela. Medida do pH de uma solução aquosa. Lembrando, o que é o pH? O pH é uma medida de acidez, beleza? O cloreto de sódio, né, quando dissolvido em água, gera uma solução neutra, nem ácida, nem básica. Letra C, medida da turbidez de uma solução aquosa, né? Turbidez, né, turvo, se você está olhando um líquido, né, esse líquido está dentro de um recipiente transparente. Então, você consegue perceber o outro lado, certo? Então, você está diante de um líquido com uma baixa turbidez. Se você não consegue perceber, se há uma dificuldade, ou seja, você consegue olhar naquele líquido as partículas, então nós estamos diante de um líquido com uma alta turbidez. Letra D, ensaio da presença de substâncias orgânicas. Isso aqui já está totalmente descartado, porque as duas substâncias, tanto o sal de cozinha quanto a substância utilizada como o antiumectante, são sais. São sais, são compostos inorgânicos. Então, não adianta utilizar qualquer método orgânico para a determinação que não vai dar certo, não vai ser encontrado. Letra E, verificação da presença de cátions monovalentes. Cátion, lembrando, são partículas positivas, monovalente quer dizer tem a carga mais um. Tanto o sal quanto o antiumectante, eles vão apresentar sódio, o íon sódio, e eles são, o sódio é um cátion monovalente. Então, como que a gente vai resolver essa questão? Olha só, turminha, o sal de cozinha não é uma substância pura. Pela questão que a gente está trabalhando, eu tenho no sal de cozinha o cloreto de sódio, o NaCl, ele é solúvel em água, e nós temos o antiumectante, né? Aqui está a sua fórmula, e essa substância é insolúvel em água. Essas informações foram retiradas do texto, ok? Bom, se eu tenho apenas o NaCl
puro, o cloreto de sódio puro, ele em presença de água gera uma solução, ou seja, uma mistura homogênea. Eu vou ter um único aspecto, ok? No entanto, se eu tenho o sal de cozinha mais o antiumectante, em presença de água, pelo fato dessa substância, né, o antiumectante, ele não ser solúvel em água, eu vou ter a formação de uma suspensão. Então, isso vai tornar aquele líquido um líquido turvo. Então, eu não vou ter uma transparência total, certo? Se eu não tenho essa transparência, se eu tenho um líquido turvo, eu vou conseguir perceber pela medida da turbidez da solução aquosa. Então, observando a turbidez, eu consigo diferenciar se a substância, se a mistura, se aquele líquido tem apenas o cloreto de sódio ou se tem a mistura, cloreto de sódio mais o antiumectante. Beleza? Turminha, um pouquinho sobre separação de misturas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Ficando por aqui, forte abraço a todos. Valeu!